Bom, queria abrir essa manhã de domingo, né, falando um pouco sobre as políticas públicas culturais, né. Eu queria colocar algumas coisas para vocês, especificamente, que diz respeito a nossos espaços e nossos públicos, né. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento muito especial e delicado, do ponto de vista político, né? A gente pensar que o que é a política do nosso dia a dia, né? Bom dia, cheguem mais. É um contexto político difícil, né? Onde nós que trabalhamos com a cultura, nós que trabalhamos dentro do nosso cotidiano artístico, a gente está vivenciando essas políticas. Como é a política cultural? O que é a política cultural hoje em dia? Eu costumo dizer que, hoje em dia, existe uma pessoa que é o gestor cultural. Quem é o gestor cultural? O papel do gestor cultural. Eu trabalho há 26 anos na área da gestão cultural. Trabalho especificamente no Ministério da Cultura, na Funarte, Fundação Nacional de Artes, e eu costumo dizer também que o papel do gestor cultural é construir pontes. Construir pontes, mas justamente construir pontes entre o artista e as políticas, né? A gente vive nesse cotidiano, mas muitas vezes, eu não quero saber de política. O Ministério da Cultura, que é o nosso grande ente federativo, ele, há muito pouco tempo atrás, há 1 ano atrás, foi extinto o nosso Ministério da Cultura, né? Causou um rebuliço muito grande, porque, a partir de um determinado... Teve a mudança, teve o impeachment do presidente, os artistas foram para a rua e, simplesmente, por um manifesto dos artistas, voltou o Ministério da Cultura. Um ministério que tem 35 anos de existência. A gente não pode perder isso, né? Nós que trabalhamos com arte, trabalhamos enquanto artistas, nós temos que valorizar o Ministério da Cultura. E, dentro disso, o papel do gestor cultural é justamente criar essa ponte entre o artista e as políticas públicas que vêm sendo desenvolvida ao longo dos tempos. Eu trabalho especificamente na Fundação Nacional de Artes, a Funarte, né? Que é a nossa grande... eu costumo falar também que é o braço direito do Ministério da Cultura, onde as áreas artísticas são desenvolvidas, e de uma maneira bem simples, para que vocês possam entender quais são os papéis que esse gestor vem estabelecendo. Poder estar aqui em contato com vocês, saber a necessidade da classe artística, saber a necessidade das danças urbanas, e que, para vocês também saibam quais as ações que a Funarte, que a Fundação Nacional de Artes vem desenvolvendo, e que vocês possam se apropriar. Então, o papel do gestor cultural é um papel muito difícil, né? Porque, ao mesmo tempo que eu estou aqui, estou no Brasil todo. A Funarte, ela tem sede na cidade do Rio de Janeiro, mas é uma fundação nacional. Cada estado e cada região do Brasil tem uma especificidade. A região norte tem um movimento muito grande, inclusive, das danças urbanas. Por incrível que pareça, mês passado eu estava no Acre, e o Acre ele tem um movimento de danças urbanas que é fantástico. Tem uma conexão muito grande com Bolívia, com Peru, Colômbia, pela aproximação geográfica. Então, a gente, enquanto instituição nacional, o nosso papel é justamente a gente poder estar em loco desenvolvendo essas políticas públicas. E a Funarte, a nossa instituição nacional, o braço direito do Ministério, nós temos uma coordenação de dança, né, que é a coordenação que eu sou responsável. Quem aqui conhece a Funarte? Levanta a mão. Levanta a mão. É muito pouco, assim, a gente saber. Então, esse papel, assim, eu tive a oportunidade de ter estado aqui algumas vezes, alguns anos, e muitos grupos, é interessante, muitos grupos e companhias que estavam aqui dançando no festival
também participaram de alguns editais da Funarte, de alguns projetos, não só editais, mas de alguns projetos da instituição. E, a partir desses projetos, eles conseguiram uma subvenção para que o seu grupo e companhia pudesse circular no Brasil, participar de algumas ações, estando representando as danças urbanas, a possibilidade de ter também passagens para que pudessem participar de cursos, oficinas, workshops dentro do Brasil e no exterior. Então, o papel da instituição nossa é justamente isso. E a dança urbana vem cada vez mais, eu costumo falar que a dança urbana é uma das danças que é um dos segmentos da dança que vem se desenvolvendo assim de uma maneira nacional, mas a gente tem que conectar, a gente tem que aproximar, a gente tem que trazer as necessidades das danças urbanas para que o meu papel enquanto gestor e o papel de vocês enquanto artistas estejam mais próximos. Então, a gente criar essa possibilidade. A instituição, então, ela trabalha com 5 áreas, que são 5 áreas bem definidas. Nós temos, aí na área artística, né, seria as artes visuais, a música, o teatro, a dança e o circo. Então, são 5 áreas de ações da Funarte que a gente desenvolve essas políticas públicas da Fundação Nacional de Artes. E quais os objetivos da instituição, né? Promover incentivo à produção e capacitação de artistas. Quando a gente fala capacitação, são os workshops, oficinas nacionais, a possibilidade de vocês realizarem oficinas através de ações diretas, convênios também entre as instituições, algum grupo, alguma escola, alguma academia poder também estar inserido dentro desse contexto. Tem incentivo e desenvolvimento à pesquisa, a preservação da memória cultural do país. Então, dentro disso, nós temos uma questão que é muito... Eu falo muito sobre isso também. A questão da gente ficar... O que realmente fica as publicações, né, na área da dança. Às vezes, fazer uma pesquisa na área da dança urbana, quem são os referenciais, quem são as pessoas que trabalham com a dança nacionalmente, né? Isso é muito importante a gente saber. Então, a Funarte tem também espaços na cidade do Rio de Janeiro, em Brasília, em Minas e em São Paulo. E é interessante porque nós temos 2 espaços, que um é em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, que são espaços específicos de dança. Isso, a gente parece que a gente não tem não dá dimensão à importância de nós termos espaços voltados para a área da dança, né? Isso é muito significativo, porque se a gente não tiver espaço, a gente não tem onde apresentar. A fruição da produção artística nacional, nós temos que ter espaço e a dança tem que cavar esse espaço, né, nacionalmente. Então, e eu queria bater um pouco sobre esses espaços. Primeiro, para que vocês possam entender como esses espaços funcionam, quais as condições de que vocês possam estar lá apresentando um trabalho ou participando de um workshop, de um seminário ou de alguma ação relacionada à Funarte. Eu costumo dizer também que a valorização do espaço cultural. Cada um dos espaços, né, é interessante porque no ano de 2014, a gente teve a grande tragédia que foi o incêndio da Boate Kiss, né? Somente na cidade do Rio de Janeiro foram 49 espaços culturais que foram fechados, simplesmente porque não ofereciam condições de poder ter um espaço de segurança, tanto para o público quanto para os artistas. O nosso papel enquanto artista é também fazer com que esses espaços possam ter condições de receber uma produção, receber um grupo, receber uma companhia na melhor forma possível. E é interessante que a gente criou em 2010 um cadastro da dança. Esse cadastro ele tem como objetivo a gente mapear quem são os fazedores da dança no Brasil. Quem é a cadeia produtiva da dança, desde o iluminador,
desde o fotógrafo, bailarino, coreógrafo, as instituições de ensino, quem são as pessoas que trabalham com a dança. Esse cadastro ele é inteiramente gratuito, ele está disponível no site da Funarte, é um cadastro bem completo, nós mapeamos as pessoas que trabalham com a dança, e esse cadastro ele é interessante porque ele serviu, você vai lá, você coloca o seu nome, você coloca um pouco do seu histórico. Hoje em dia são mais de 5.000 profissionais que estão cadastrados, e ele serviu também como instrumento de pesquisa. Eu quero saber quem é um b-boy que trabalha na cidade de no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Você vai ali no site da Funarte, você vai entrar na ficha, você vai descobrir, tem o cadastro, você faz uma análise do currículo dessa pessoa, e muitos profissionais partiram para essa possibilidade de interlocução entre os profissionais da dança. Eu costumo dizer que a dança no Brasil, nós não nos conhecemos, né? Eu quero saber quem é um iluminador que tem um trabalho voltado especificamente para a área da dança. É difícil, né? Nós temos uma cadeia produtiva muito grande. Então, o objetivo desse cadastro era justamente a gente saber quem são esses profissionais que trabalham com a dança. Hoje, como eu falei, são mais de 5.000 profissionais cadastrados. Qualquer um pode entrar no site da Funarte, pode cadastrar. É interessante também que você pode colocar um vídeo seu do YouTube de um trabalho para que outros profissionais, outros curadores de festivais possam estar ali consultando do seu trabalho, do seu material. Várias conexões surgiram a partir desse cadastro da dança. E não são só para profissionais individuais, você pode colocar o seu grupo, a sua companhia, você pode colocar também a sua área. Eu sou um profissional que eu dou um workshop na área de dança urbana. Você vai lá, você cadastra e está disponível para pesquisa, qualquer um pode pesquisar. Voltando, então, para a questão dos espaços culturais. Como eu falei, depois dessa, e para mim é um foco de pesquisa, depois dessa tragédia que aconteceu em 2014, nós tivemos vários espaços no Brasil que foram interditados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Curitiba, inclusive, alguns deles ainda continuam fechados. A gente, enquanto artista, enquanto fazedor da dança, é nosso papel a gente poder também estar transitando nesses espaços, cobrar do poder público, cobrar do gestor cultural que esses espaços estejam da melhor forma possível, para que a gente possa trazer o nosso grupo, a nossa companhia, que esses espaços estejam em condições. Então, é uma das coisas que a gente vem trabalhando ao longo desses tempos, poder oferecer os espaços da dança da Funarte nacionalmente, para que os profissionais possam estar em condições. Então, nós temos no Rio de Janeiro um teatro que se chama o Teatro Cacilda Becker, que ele tem uma programação de dança de quarta a domingo, ele está aberto. No ano de 2015, nós tivemos um teatro de 180 lugares. É interessante a gente mensurar isso. Nós tivemos 10.160 pessoas de público no teatro, a partir de uma conexão, é um teatro de bairro, então a gente trazer essas pessoas para poder estar perto, trabalhando. Algumas apresentações de danças urbanas nós tivemos no próprio Teatro Cacilda Becker. A Funarte administra também na cidade de Brasília, né, Distrito Federal, nós temos um teatro que é o Teatro Plínio Marcos. Esse teatro ele tem também, tivemos programações de dança, teatro, circo também, uma programação bem intensa. E no ano de 2015, 28.000 pessoas estiveram circulando nos lugares. Eu estou contextualizando para vocês, para que vocês saibam as possibilidades também de fruição das companhias e dos grupos nesses espaços da Funarte. Todos eles, temos lá em Belo Horizonte também, Galpão 3, um espaço menor, que ele tem ele fica dentro de um complexo cultural da Funarte, tem um espaço voltado para a área da dança também. E em São Paulo nós temos a Sala René Gumiel, que fica dentro de um complexo da Funarte. Também é uma guerra, né, porque o teatro
quer sempre tomar conta dos espaços. Então, a gente vem batalhando para ter uma programação voltada especificamente para a área da dança, e temos um público, é uma área ali, é interessante porque o contorno dali, o entorno do espaço da Funarte, uma área que tem Cracolândia ali ao redor, né? Então, a gente poder fazer ações que as pessoas do entorno possam estar inseridas dentro do nosso contexto. Todos esses espaços, eles têm a possibilidade, eles podem ser ocupados mediante um edital. Você pode, com o seu grupo, com a sua companhia, participar de um edital e poder estar dentro dessa programação. Então, essas ocupações, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, elas são feitas mediante edital, e aonde no edital você concorre para um determinado período. Eu quero ocupar o Teatro Cacilda Becker no período de outubro, durante um mês. Você faz uma programação com o teu grupo, com a tua companhia, tem uma verba destinada para isso, e você pode usufruir daquele espaço. É interessante também que, assim, todos esses espaços são espaços que têm bilheteria. Eu costumo dizer que o nosso papel é também sermos um papel de fomentador, trazer o público para esse espaço, que as pessoas possam pagar para estar dentro do espaço, porque quando você vai no dentista, o dentista ele vai cobrar a consulta, né, independente de qualquer coisa. Você, enquanto artista, claro que são preços populares, né, em média de 40, 20 reais, que são meia entrada, 20 reais, a entrada inteira, 40 reais. Então, a gente tem, e tem também a possibilidade de poder ocupar pela cena aberta. Então, são editais onde qualquer um pode participar mediante inscrições, e que essas ocupações elas são mediante a bilheteria do público. Bom, como eu falei, a programação elas são de diferentes regiões do Brasil. Qualquer grupo e companhia vem. É interessante porque muitas vezes as pessoas acham, não, a Funarte tem espaço Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, mas qualquer grupo. Tivemos recentemente uma ocupação do Ceará, que foi para um dos nossos teatros e foi um sucesso. Então, a gente poder trazer, o papel da Funarte é justamente poder trazer esses diferentes grupos e companhias para dentro dos nossos espaços. E temos também a possibilidade de ter outras programações, oficinas, debates, residências, espetáculos adultos e infantis, isso tudo dentro da nossa programação. Então, também, a cena aberta, né, não é somente um espaço de pesquisa, você tem que ter um resultado artístico. Depois dessa residência, é importante que tenha aberto ao público, não é somente para oficinas e para workshops, mas você poder usufruir com uma programação aberta ao público. E 90% da bilheteria é para o proponente que escreve esse projeto. O público, quem é o nosso público? Quem são as pessoas que vão assistir a dança hoje em dia, né? É difícil a gente conseguir mensurar isso, né? Fazer ações voltadas para o público, né? O Teatro Cacilda Becker é um case. Eu costumo falar que dentro do nosso contexto de Funarte, a gente ter um teatro dentro de um bairro, ao lado de uma estação de metrô, é um privilégio. Então, assim, a dança tem um teatro próprio dela, que a gente tem uma programação, você não paga por uma pauta, diferente de alguns outros teatros privados, que você tem que pagar para você estar pautando nesses teatros. Então, ele está aberto de quarta a domingo e tem todos os segmentos. Dança contemporânea, danças urbanas, folclórico, clássico, entre outros. As dificuldades e as possibilidades, né? Isso é uma coisa que, hoje em dia, eu costumo dizer que não existe fórmula. A gente tem que aprimorar cada vez mais, trazer com que as pessoas que trabalham com a dança saibam que esses espaços estão disponíveis, né? Então, as grandes dificuldades desses espaços: um alto custo de manutenção. Para uma instituição como a Funarte, manter um espaço desse tem um custo de manutenção muito grande,
né? A bilheteria é uma bilheteria estável. Você pode fazer hoje, ter 10 pessoas na plateia e amanhã ter um espetáculo com 180 pessoas estar ali disponível. Então, a gente poder também trazer essas dificuldades para que a gente possa aprimorar isso. E as possibilidades, criar possibilidades. Então, ter uma verba constante, e aí eu acho que é papel do poder público criar essas possibilidades de termos uma verba para que essa programação seja constante e permanente e fazer campanhas de divulgação. Não adianta. Hoje em dia, a internet é a nossa grande ferramenta. E também não adianta você ficar voltado somente no Facebook e trabalhar, fazer um trabalho de divulgação dentro desse entorno, das pessoas que estão ali ao nosso redor. Muitas vezes, a gente, dentro de um teatro de bairro, o vizinho não sabe que tem um teatro ali, né? A gente lida com isso. Dentro do nosso dia a dia, a gente lida com essa realidade. As pessoas não... não, eu não vou entrar nesse teatro, é coisa de elite, enfim. Vamos estar dialogando, vamos dialogar com esse entorno e trazer essas pessoas para assistir a nossa programação, inserir essas pessoas dentro da nossa programação. É um grande desafio, mas é o nosso papel enquanto fazedores da arte, fazedores da cultura. E também uma coisa que eu costumo dizer, parcerias entre o setor público e privado. Eu comecei falando sobre as dificuldades da política, né? A gente tem que saber que, hoje em dia, não está fácil para ninguém. Não está fácil para a Funarte, não está fácil para o Ministério da Cultura, não está fácil para o setor público e muito menos para o setor privado. Então, a gente poder também criar alternativas, né? Existem os editais são abertos para qualquer grupo profissional, qualquer pessoa que tenha uma escola, uma academia, possam participar desses editais. Isso são ferramentas que vocês, enquanto fazedores, vocês têm que se apropriar disso. E, fora isso, nós temos também o setor privado, temos iniciativas de poder buscar parcerias. O Sebastião falou sobre a questão do crowdfunding, é uma das formas de financiamento. Hoje em dia, nós temos alguns outros editais também, editais privados, SESC, SESI, enfim, algumas outras formas de financiamento que são formas abertas para o público. Bom, e eu queria terminar dizendo para vocês que, assim, colocar mais uma vez que a Funarte é de vocês. A Funarte ela está aberta para que vocês possam se apropriar dessas ferramentas. Como eu falei, esses últimos anos que eu tenho estado aqui no FIH2, alguns grupos, para mim, uma grande satisfação poder estar aqui, também estar dialogando com vocês. Saber que grupos de danças urbanas se apropriam dessas ferramentas, se apropriam dos editais. Nós temos um projeto que, atualmente, o Ministério da Cultura, por uma questão até de verba, assim, que é o edital de passagens. Se você tem uma possibilidade de poder fazer um curso ou uma oficina dentro do Brasil ou no exterior, nós temos formas de financiamento por isso, por intermédio dos editais. Nós temos por exemplo, teve um rapaz que me procurou o ano passado, que eu estive aqui, ele me disse assim, olha, eu participei de um edital, a partir da palestra que você apresentou aqui, eu participei de um edital, ganhei um edital e participei com o meu grupo de um campeonato, de uma competição no exterior, na França. Para mim é muito gratificante poder saber desses resultados. Então, os editais são ferramentas públicas que vocês, enquanto fazedores da dança, vocês têm que se apropriar. Coloco o site da Funarte também, ele está disponível ali, como eu falei, o cadastro, qualquer um de vocês pode ir lá se cadastrar. Os meus contatos da coordenação de dança e também a página do Facebook. Queria terminar primeiro agradecendo, são poucas pessoas, mas eu acho que é por aí que a gente constrói essa ponte, né, que eu comecei dizendo também, o meu papel enquanto gestor. Queria poder também abrir, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, levantar. Obrigado. É isso. Obrigado. Alguma dúvida? Fábio. Que editais sobraram?
É bom, vamos. Eu e o Fabiano já estivemos muito juntos em muitos eventos, né? Diferentes lugares do Brasil. Diferentes lugares do Brasil, mas vamos lá. A pergunta, acho que é uma pergunta importante, com as mudanças, com tudo que está acontecendo. Cada dia que eu acordo, eu quero saber quem é o presidente do Brasil, né? Ainda é o Temer, putz, né? Enfim, já é o Rodrigo Maia, a Globo já decidiu quem é ou não, enfim. Que editais sobraram, que estão lá, e se há alguma perspectiva de editais, ou seja, na minha perspectiva, política cultural é uma política de Estado e não de governo. Muda o governo, o Estado fica, o Brasil permanece. Portanto, tem que ter cultura, tem que ter verba para todos nós produzirmos nossas artes. Que editais sobraram após o terremoto democrático? Perfeito. Bom, primeiro, também contextualizando isso que você colocou, Fábio, a gente vive uma questão, há 3 meses o Ministério da Cultura tem um ministro interino. É uma situação muito delicada, né? Enquanto braço direito do Ministério da Cultura, a Funarte também vive uma questão de instabilidade financeira e política. Mas, dentro dessas premissas, dentro desse contexto todo, desse terremoto que a gente vem vivendo, uma das coisas que nós temos garantidos é o edital de ocupação dos teatros. Então, esses editais, eu fiz questão de falar dos espaços da Funarte. Nós vamos ter agora, essa semana agora, a gente está lançando a ocupação dos espaços, que é os teatros do Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília e de Minas Gerais, que são para as ocupações de outubro, novembro e dezembro. Então, todos esses espaços, nós já temos a garantia de lançamento desses editais. Isso foi uma das coisas que a gente conseguiu segurar, claro, dentro das possibilidades e das dificuldades. Uma outra coisa que a gente vem também trabalhando muito, e que é uma demanda bem antiga, aí eu não sei precisar quando vai ser lançado, mas eu acho que é importante vocês ficarem antenados, que é o edital de intercâmbio, que é o edital de passagens, que é o edital onde ele garante a mobilidade para que vocês possam também participar de projetos dentro do Brasil ou do exterior. Esse edital é um edital que eu fiz parte das últimas edições desse festival. Ele contempla desde o grupo do Norte, que quer participar do Festival de Dança de Joinville, até mesmo de um profissional que queira participar de alguma ação no exterior. Então, é um edital importantíssimo, que se chama edital de intercâmbio também. Então, dentro dessas premissas, a gente já tem garantia, o edital de ocupação dos espaços da Funarte já é uma das garantias que a gente tem. Alguma outra questão? Alguma outra dúvida? Fabiano, como vocês estão verificando a questão dos diferentes, da comissão avaliadora com diferentes tipos de pessoas para que se valorize outras linguagens? Aqui em Curitiba a gente passa um sério problema que são sempre os mesmos aprovados dentro da Funarte, todos os anos. Sim, então, como pensar numa comissão avaliadora que consiga privilegiar as diversas linguagens ali existentes, para que eu acredito que bons projetos existem em todos os lugares e essa questão da, sei lá, justiça, até posso se dizer, com que todos sejam privilegiados? Ótima pergunta. Na verdade, é o seguinte, eu costumo dizer que assim, a ideia é, primeiro, que os nossos editais são nacionais, nós sempre pegamos, a comissão de seleção ela é feita por jurados das 5 regiões do Brasil. Então, quando a gente pensa dentro do contexto, a gente procura sempre mudar de um ano para o outro, é sempre um jurado diferente. A gente não pega a mesma pessoa e pega pessoas dos diferentes estados. Por exemplo, região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aí, quando a gente vai para o Nordeste, são 9 estados. É uma outra dificuldade. E a tendência, a gente sempre tem assim, então tá, vamos pensar em Nordeste, a gente pensa na Bahia, pensa em Pernambuco, pensa no Ceará, em Sergipe. Tem que trazer uma pessoa desses lugares. Então, a ideia é a gente estar sempre modificando a comissão de seleção ano após ano e também mesclar com os diferentes segmentos, com as diferentes linguagens. Ter pessoas das danças urbanas, do folclórico, do contemporâneo, para que a gente tenha um mix dentro dessa região. Mas uma premissa que eu posso te dizer é o seguinte:
primeira coisa, o básico. Você não pode, para participar de uma comissão de seleção, a gente tem que ter um critério de avaliação, você não pode ter nenhum tipo de envolvimento com nenhum projeto. Porque senão você já começa dentro... eu costumo dizer que o mais difícil é a gente formar uma comissão de seleção do que selecionar os projetos. Então, mas é uma dificuldade e a gente vem aprimorando a cada ano. A ideia é essa, assim, a comissão de seleção trabalhando com esses diferentes segmentos. Alguma outra? Tem mais tempo? Como é que tá? Fechou? Então tá, eu fico aqui também à disposição. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês.